Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Vamos começar mais uma das nossas queridas aulas no Mangaio Virtual. Hoje eu irei falar sobre Pródico. E antes de eu começar, eu também vou falar também sobre Hípias e Antifonte. São 3 filósofos hoje, os quer dizer, sofistas. Não filósofos, sofistas, tá? E eu já devo dizer que algumas coisas que eu vou dizer aqui hoje vão fazer você pensar. Vou fazer você raciocinar. A minha ideia é que nem a ideia de Sócrates. Eu não quero dizer as coisas, eu quero que você próprio diga as coisas. Eu não acredito que exista um caminho. Cada um tem que buscar o seu próprio caminho e sua própria interpretação do mundo. Por isso que nós somos seres individuais, certo? Obviamente. Então, vamos começar hoje com o nosso querido Pródico. Pródico, ele usava a técnica de sinonimia. E o que é isso daí? Ele distinguia os sinônimos, dividia e também dividia a força de valores e a essência das palavras. Ou seja, ele é uma continuação do Gorgias. Basicamente é isso. Como o Gorgias estava estudando as palavras, esse daqui ele foi muito mais além do que o próprio Gorgias. Porque aqui ele está dividindo a carga valorativa de cada coisa e está querendo chegar na essência das palavras. E se vocês perceberem, os últimos filósofos, eles vão tratar exatamente da linguagem, se vocês perceberem. Ou seja, no final das contas, vai voltar para esse mesmo caminho aqui. Vocês vão ver quando estiver perto do final de filosofia, vocês vão ver que vai chegar esse ponto aqui que eles estão falando aqui sobre palavras, sobre fala, sobre linguísticas. No final da filosofia só vai ter filósofo assim, puxado para a psicologia social, sobre a linguagem, esse tipo de coisa. Vai ser desse mesmo jeito. O que eles começaram aqui vai ser o final da filosofia praticamente. E ele lançou a ideia do Hércules e a encruzilhada. É muito conhecida essa ideia de Hércules e a encruzilhada pela questão de virtude e vício. É uma história que se tem, Hércules e a encruzilhada, sobre a virtude e o vício. E qual era a ideia dele? Pródico, ele dizia que a virtude era o meio idôneo para se obter a vantagem e a verdade. E o vício era o inverso. Exatamente o que eu gosto do Pródico é que realmente é isso. Se você perceber, eu não diria nem que é o meio idôneo. Eu só digo que é o melhor. O bem, a virtude, entre todos os valores, vocês podem ver que eles podem gerar coisas boas. Quando eu digo coisas boas é porque não vai foder ninguém, nem vai foder você. Ao inverso do vício, o mal, todas essas coisas sempre vai foder você. Pode estar trazendo benefícios, mas é pura ilusão. Se fodeu! No final das contas você vai ter que pagar muito caro por isso. Por isso que eu não acho viável. Não acho viável seguir por essa linha. A linha de discórdia, de ódio, de todos esses valores, porque sempre no final a gente é que se fode. Ele citou muito isso no seu Orai, que é a obra dele, e ele passava muito tempo elaborando discursos. Ele não era tão, de todos os sofistas, ele não era tão assim ruim, vamos dizer assim. Só que ele, como todos os outros filósofos, ele deu a entender a questão do cosmopolitas, a ideia de cosmopolitas. O que é isso? Dizer que a cidade não é dona de ninguém. Então ele trouxe isso daí junto com Hípias, Antifonte. Ele trouxe um trabalho também que dizia que os deuses eram uma interpretação do útil e o vantajoso. Ele dizia muito isso daí. E o que significa isso? Significa que os deuses são criação do homem. Era isso que ele dizia, que os deuses são criação do homem para representar o que é útil e o vantajoso, assim como era antigamente, quando eles diziam que o Deus existia, o Deus Sol, o Deus Água, Deus não sei o que, Deus Plantação.
todas as coisas que eram úteis e tinham vantagens, eles queriam chamar de deuses. Então era exatamente isso que ele dizia. Então toda a vantagem vinha dos deuses porque a gente interpretava isso. Era isso que ele dizia. Então isso é tudo sobre Pródico. Vamos passar agora a Hípias e Antifonte. Hípias e Antifonte, eles foram os sofistas matemáticos. Nossa Senhora! Quando eu digo que eles foram sofistas matemáticos, é porque eles se ligavam muito mais na métrica argumentativa do que o próprio, vamos dizer assim, a própria ideia da palavra. Ou seja, eles eram muito sistemáticos e pensavam que os números dentro de uma métrica iria ajudar no argumento. Por isso chamavam eles de sofistas matemáticos. E eles se ligavam muito na lei e a natureza e as suas fontes. Ou seja, tanto Hípias quanto o Antifonte, eles tinham a ideia de serem naturalistas. Então agora eu vou separar cada um deles. Hípias, ele gostava muito de técnicas mnemônicas. Ou seja, ele gostava muito de estudar a questão da memória e como memorizar as coisas. E ele era um forte naturalista. Quando eu digo que ele era um forte naturalista, é que ele dizia que as leis naturais prevalecem sobre as leis humanas. Ou seja, as leis humanas separam os homens. E isso foi muito importante porque ele trouxe duas vertentes com isso, a ideia dele. Ele trouxe a vertente do direito natural e a vertente do direito positivo, que até hoje existe. Esse cara aqui começou isso, quando ele falava sobre o direito natural. E eu estava esperando chegar nele. Exatamente, para a gente continuar os próximos vídeos do livro dos Espíritos, eu estava esperando Hípias passar. Então pode se preparar que vai ter continuação do livro dos Espíritos. A partir de hoje. Então o que ele dizia sobre o direito natural? O direito natural são leis universais que não foram criadas pelo homem. Olha só que interessante, galera. Olha só, quem diria que existiriam sofistas que falariam sobre isso, hein? Quem diria? E ele também pregava a libertação da polis. Porque a polis, ela cria leis que dividem as pessoas e não une as pessoas. Ele acreditava que todas as cidades eram iguais. E quem mudava isso era a lei. Só que nós sabemos que não é a lei que muda isso, é a cultura que muda. Então existem culturas diferentes em várias regiões. As cidades não são iguais. Vai lá no sul ou então no nordeste para você ver que a diferença cultural é grande. Então as cidades não são iguais. E vamos agora começar a falar sobre o próximo, Antifonte. Isso é tudo sobre Hípias. Antifonte, ele também seguia a mesma linha, a linha naturalista de Hípias. E ele dizia que a natureza é a verdade absoluta, ela é exata. Ou seja, aqui nós vemos o que mais para frente vai ser chamado de o valor matemático das coisas, que teve muita valência em René Descartes. Ele teve muito sucesso, essa ideia do valor matemático, a exatidão das coisas como princípio. A gente já viu em Pitágoras, aqui a gente está vendo de novo, em René Descartes vai ter vamos dizer assim, o foco, o crescimento dessa ideia. E o que significa isso? Significa que a natureza ela é muito mais exata do que a lei humana, obviamente. E é isso, galera. Não tem mais o que dizer sobre isso. E a lei ela é formada por opinião. E a natureza não existe opinião na natureza. Então, o que ele dizia sobre isso? Que você não deve respeitar a lei. Então, se você puder sair impunemente, você pode transgredir a lei humana, porque ela não é a lei real. Basicamente, ele dizia isso. Pode desrespeitar essa porra. E eu essa, meu irmão. Outra coisa também, ele falava muito sobre a igualdade. Que todos somos iguais. Só que ele não dizia o porquê que nós somos iguais. Ele botava princípios, vamos dizer assim,
físicos, como por exemplo a gente tem a mesma língua, a mesma boca, os mesmos olhos, esse tipo de coisa. Ele falava que era igual. Então ele disse apenas sobre as necessidades, ou seja, nós temos as mesmas necessidades, então por isso somos iguais. Sobre igualdade, galera, eu preciso falar com vocês uma coisa. Hoje em dia fala-se muito sobre igualdade, sobre muitas coisas. Só que a questão é o seguinte, galera. Essa questão de igualdade, ela trouxe muitos erros lógicos. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre eles. Não exatamente somos iguais. Essa é a verdade. E eu vou dizer para vocês o porquê que nós não somos iguais. Primeiramente, nós temos uma alma individual. Segundo, não possuímos o mesmo espaço. E terceiro, não temos a mesma visão ética. Então aqui nós temos 3 princípios. Princípio da individualização da alma, princípio da individualização espacial e princípio da individualização ética. Essas 3 coisas nos dizem que nós não somos iguais. Só isso. Simplesmente só isso. Mas o fato de não sermos iguais não significa que nós não somos semelhantes. Então esse é o maior erro que eu acredito. É acreditar em igualdade. Nós precisamos acreditar em semelhança, mas nunca em igualdade. Porque se você perceber, nada é igual. E todas as vezes que a gente tenta ser igual, acaba errado. Será que vocês nunca perceberam que essa história de igualdade, ela nunca vai ser botada de verdade? Será possível que nesses anos todos ninguém percebeu isso? Que a igualdade nunca vai ser posta em prática, porque a igualdade ela não pode ser feita. É uma abstração, ou seja, é algo utópico. Igualdade ela é utópica, diferente da semelhança. Como, por exemplo, se eu pegar 2 parafusos. Se eu pegar 2 parafusos e mostrar para vocês vão dizer que eles são iguais. Só que na verdade, se vocês perceberem, eles não são iguais. Aí vocês verão que um parafuso está na minha mão direita e outro parafuso está na minha mão esquerda. Ou seja, espacialmente eles são diferentes, embora tenham semelhanças essenciais. Agora levando para o ser humano essa ideia. Fisicamente nós não ocupamos o mesmo espaço. Isso já significa que nós somos diferentes. Só nisso daí já quebra a questão da igualdade. Não podemos ser iguais, podemos ser semelhantes, mas nunca iguais. Outro detalhe também, não compartilhamos a mesma alma, ou seja, não podemos ser iguais. Isso daí é outro detalhe, não podemos ser iguais. E terceiro e último, por mais que a gente tenha valores iguais, a gente nunca vai concordar 100% com tudo. Impossível concordar 100% com tudo, com outras pessoas. Embora a gente tenha ideias iguais, vamos dizer assim, iguais no sentido parecidos, mas nunca 100%. Ou seja, são ideias semelhantes na verdade, mas nunca iguais. Ou seja, um dos maiores erros da humanidade é querer igualizar as coisas, sendo que existem coisas que não são iguais. Não tem como ser igual 100%. E forçar isso é você forçar algo que não existe. Você está indo contra a natureza das coisas quando você força a igualdade. E isso é falado em Aristóteles sobre as coisas que são iguais em essência, ou vamos dizer assim, semelhantes em essência, na verdade, semelhantes, e coisas que são totalmente desiguais. Então existe essa baliza, uma baliza de coisas que são semelhantes e coisas que são totalmente desiguais. Agora, iguais mesmo, isso não vai existir na prática. Não há como ser igual. Todas as coisas são exclusivas. Se você parar para pensar, você vai ver que todas as coisas são exclusivas. Então, isso é tudo por hoje, pessoal. Até a próxima. Se gostou, compartilhe e até mais, galera.